Boa noite, irmãos, que a paz seja com todos, amém? Mais um domingo para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. E nós gostaríamos de estar adorando ao Senhor juntamente com você que está aí na sua casa. Nós queremos louvar aquele louvor, ambiente de glória. Que aonde você está aí possa se tornar um ambiente de glória, um ambiente da glória de Deus. Que aonde você estiver com seu coração aberto, adorador, que ele possa se tornar um ambiente de glória. Que a glória do Senhor possa ser derramada aí na sua casa. Que você possa clamar ao Senhor para que a sua casa se torne um ambiente de glória nessa noite. Amém? Você está agora, que possa ser o lugar da glória de Deus, o ambiente da glória de Deus. Aleluia. Eu gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Tudo, irmãos. O culto
é para Ele, a adoração é para Ele, os louvores são para Ele, a palavra, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Nós estamos vivendo um tempo onde os cultos são para nós, onde a adoração é para nós, mas é tudo para Ele, nada é por nós, porque quem pagou o preço do sacrifício de cruz foi Ele. Você já parou para pensar o que seria de você? Às vezes eu paro para pensar, sempre eu paro para pensar nisso, o que seria de mim sem o sacrifício de Jesus naquela cruz? O que seria de mim? E pense aí, o que seria de você sem o sacrifício de Jesus na cruz? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. Porque nós pecamos e pecamos e pecamos e pecamos e pecamos. Até quando a gente não quer, a gente peca. E nós estamos vivendo um tempo onde que as coisas são para nós. Nós vamos para o culto para receber, nós não vamos para o culto para dar. Nós deveríamos ir para o culto para dar adoração a Deus. Mas nós vamos para receber. Mas nós precisamos entender que é tudo para Ele. Tudo para Ele, tudo por meio dEle. E nessa noite nós queremos adorar aquele que é digno, aquele que é extraordinário. O que seríamos de nós sem Jesus? O que seríamos de nós sem o sacrifício de Jesus naquela cruz? Irmãos, Jesus é sensacional. Como diz o nosso pastor Pedro Paulo, Jesus não é gente não, porque Ele é sensacional. E o que seríamos de nós sem termos Jesus? O que seríamos de nós se Jesus não tivesse doado naquela cruz? Eu não estaria aqui, você não estaria aí. E esse Deus que nós queremos adorar nessa noite, porque é tudo para Ele, irmãos. Essa live é para tudo para Ele, é tudo para falar de quem Ele é e não de quem nós somos, uma igreja bonitinha de pessoas arrumadinhas, mas é para falar de quem é Jesus, do sacrifício que Ele fez para que eu e você tivéssemos vida eterna, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. É tudo para Ele, é tudo por meio dEle, não é nada para mim, para você. Por isso nós queremos adorar ao Senhor. Por isso nós queremos engrandecer aquele que morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e um dia vai vir nos buscar. É para esse Deus, é por esse Deus que nós estamos aqui, não é por nós. Não é porque nós somos uma igreja linda, maravilhosa, com pessoas top da galáxia, né? Só pessoa top. Não é não, é para Ele. Então os nossos louvores são para Ele, a nossa adoração tem que ser para Ele, a nossa vida tem que ser para Ele. Adore ao Senhor aí onde você estiver, amém? Ele foi onde ninguém pisou, curou, quem esqueceu, chorou, lágrimas de um fiel, moveu terra e céu.
das nações, o príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, só Ele é digno. Só Ele é digno de abrir o livro, desatar o selo. Só Ele. O que seríamos de nós sem o sacrifício de Jesus? Fica meditando aí hoje. Coloca isso lá no seu pensamento hoje. O que seria de mim e de você sem o sacrifício de Jesus? É por isso que o nosso pastor Pedro Paulo fala, e eu concordo com ele, Jesus não é gente não, porque ele morreu por mim, morreu por você. Analisa a sua vida e vê se nós somos dignos, irmãos. E vê se você é digno. Eu não sou digna desse sacrifício. E você é digno? E você é digno? Por isso nós temos que adorar ao Senhor, irmãos. É tudo para Ele. Nós precisamos tirar essa ideia mesquinha da nossa cabeça, que o culto é para nós, não, o culto é para Deus. É tudo para Ele, é tudo para Ele. Que você possa ficar com essa palavra, você possa meditar nessa noite. Tudo é para Ele. O culto é para Ele, a adoração é para Ele, os louvores é para Ele, é tudo para Ele. Amém? Glória a Deus. Nós vamos receber o nosso pastor José Carlos. Irmãos, vou fazer uma coisa bem besta, mas aplaudindo bem forte o nome do Senhor, amém? Tô com saudade do culto, irmãos. Beijo, fica na paz do Senhor. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Antes de nós orarmos e lermos a palavra de Deus, nós queríamos te lembrar e desde já renovar o nosso convite, porque muito em breve vai estar terminando essa quarentena e nós queremos te convidar para nos fazer uma visita na nossa igreja. O endereço é a Rua Guararapes, 418, Benfica. O ponto de referência fica nos fundos do supermercado Pais e Filhos, entre o córrego e a linha. O outro ponto de referência, a linha está mais próximo do Esporte Clube Benfica, para quem não conhece. Então nós queremos te convidar para estar conosco nos nossos cultos, sexta-feira, 19h30, sábado, 19 horas, domingo também às 19 horas e na segunda-feira às 19h30. Então nós queremos sim te fazer esse convite para que você possa estar conosco. Amém? Nós vamos lermos a palavra de Deus, depois estaremos orando. Acompanha conosco em nome de Jesus. O texto que o Senhor nos deu nessa noite está em Juízes. Juízes, no capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 20. Enquanto você procura aí, enquanto você localiza, nós vamos estar orando para Deus tomar a direção, tomar o controle de tudo que nós fizermos nessa noite. Feche os teus olhos, vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai,
Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos, porque só tu és Deus, só tu és Senhor, só tu és bendito. Que as tuas mãos de poder, que as tuas mãos de glória, que as tuas mãos de majestade seja sobre nós. Repreenda neste momento, meu Pai, todo o espírito contrário ao Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos ser conduzidos, sim, pela Tua presença, para estar entrando em cada lar nesta noite. E que o Senhor esteja curando corpo e alma, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja abrindo portas que estão fechadas, que o Senhor esteja operando maravilhas. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para ser feito conforme a Tua vontade. Revele-se a nós, Pai, os mistérios da Tua palavra. Revele-se a nós, Senhor, tudo que está oculto, tudo que está escondido, todos os mistérios, para a honra e glória do Teu santo nome. E pedimos ainda, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, tornando-nos assim dignos de ser um instrumento do Senhor, tornando-nos dignos de ser um instrumento da Tua palavra. Usa-nos conforme Tu queres, usa-nos conforme a Tua vontade, mas que pessoas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, e que nós possamos diminuir, que nós possamos desaparecer, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, porque a honra e a glória é somente para Ti. Nós queremos ainda que o Senhor possa estar conduzindo toda a atmosfera espiritual deste lugar onde está sendo gravado agora essa live. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti, Deus Santo, e Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é o Teu nome. Amém, irmãos? Nós queremos te convidar para estar lendo conosco Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. O versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Amém, irmãos? Nós queremos que você possa ficar atento aqui a este versículo que vai ser hoje o principal para nós, que fala sobre
que ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. É o que fala aqui no versículo 20, no finalzinho ali. Ele disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse vai ser o versículo central, essa vai ser o centro da nossa mensagem, do recado de Deus para nós. Mas antes nós queremos te passar ainda algumas coisas desse livro de Juízes e dos capítulos que falam da história de Sansão. Os capítulos que falam da história de Sansão são os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Então ele ganhou 4 capítulos para ir contar, para estar aí narrando a sua história. E o livro de Juízes, ele trata de quê? Na verdade, quando morre Josué e morrem os mais velhos, os anciãos, aqueles que ainda guardavam a palavra de Deus, guardavam os mandamentos e tinham temor, quando morre essa geração, os mais jovens, eles não queriam saber de Deus e não tinham guardado, não tinham tido interesse em guardar e muito menos obedecer os mandamentos do Senhor. E por conta disso, a geração de Israel, as gerações de Israel viviam caindo em pecado e desagradando a Deus. E Deus então de tempo em tempo mandava um inimigo e colocava Israel como escravo debaixo de jugo, debaixo de servidão, debaixo de perseguição, debaixo de uma grande tristeza, de um grande caos, debaixo de um grande tormento, para que eles se arrependessem, orassem e voltassem para Deus. Ficavam então assim alguns anos neste tormento. E depois Deus atendia o seu clamor, a sua oração, e Deus enviava um juiz, um legislador, um salvador, um herói, aquele que momentaneamente, aquele que por um período de tempo, ele iria libertar o povo de Deus dessa nação inimiga. E queria então ali estar legislando sobre Israel. Estaria administrando, estaria conduzindo as causas internas do povo de Israel. Esta era a função então de um juiz. Ele não era lei, não era rei. Ele era um legislador. Deus levantava ele como um herói, porque ele era usado através de uma forma sobrenatural, na maioria das vezes, como o caso de Sansão. E ele era levantado com um único propósito: libertar o povo de Israel de uma nação opressora, de um povo inimigo, de uma nação perversa, de alguém que estava colocando eles sob jugo. E aqui então Sansão é mais um destes, o último juiz. E quando nós vemos a história de Sansão, quero que você acompanhe conosco aí no capítulo 13 de Juízes, a partir do versículo 1. Quando você acompanha conosco Juízes 13, no versículo 1, fala que Israel já estava, olha o que fala o texto aqui: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos.
Então pecaram contra Deus, desobedeceram à vontade de Deus, e agora Deus mandou o juízo sobre eles, que foi um povo filisteu, um povo guerreiro, um povo cruel, um povo sanguinário, um povo pagão. E fala que ele ficou na mão desse povo por 40 anos. 40 anos de sofrimento, 40 anos de jugo, 40 anos de domínio desta nação sobre o povo de Israel. E aqui Deus já começa a ministrar algumas coisas nos nossos corações. Porque 40 anos debaixo de maldição, 40 anos debaixo de jugo, e agora Deus levanta, agora Deus manda, Deus levanta alguém, Sansão, com o propósito de libertar dos filisteus, e Sansão quer dizer pertencente ao sol, e nós sabemos que o sol é um dos símbolos do nosso Deus, né? O astro mais brilhante, o astro mais glorioso, e portanto o sol representa também o nosso Deus. Então Sansão, o nome de Sansão quer dizer filho do sol, filho de Deus. E aqui então estavam debaixo de maldição, voltando para o texto. 40 anos debaixo de maldição. E aqui o Senhor começa a falar aos nossos corações. Quantas pessoas hoje, os seus lares, estão debaixo de uma coisa chamada maldição hereditária. Eu vou te explicar porque eu já tive isso na minha casa, é fácil de explicar. Na minha casa nós tivemos uma maldição hereditária quando nós não éramos, ninguém era convertido ao Senhor, que era o vício da bebida. Tinha também prostituição, tinha também vício de cigarro, mas o principal de todos, o carro-chefe na minha casa, era o vício da bebida, uma maldição, através do vício da bebida. E que estava aí passando já para as próximas gerações. E eu não sei te explicar o motivo, o milagre, creio que o propósito de Deus. Eu era o único que não bebia nessa época, eu, né, tentei beber, tomei um porre, me embriaguei, passei mal e não bebi mais, né? Deus tem as suas maneiras, as suas formas de trabalhar. Eu forcei a beber e não consegui. Mas havia na minha casa uma maldição hereditária. Tanto é que o meu pai trabalhou a vida inteira, uma pessoa honesto, decente, trabalhador, e já na sua velhice, ele se entregou então para o vício do álcool. E eu me lembro muito bem como ele chorava como uma criança, fazia coisas absurdas, mudava completamente. E na minha casa, algumas mulheres se transformavam quando bebiam. Ou seja, o diabo cirandava. Né? Na linguagem popular, ele deitava e rolava. E eu me lembro um dia que eu me revoltei muito, porque ele chegou no quarto de uma das minhas irmãs, apareceu para ela e disse assim, olha, a família já está toda destruída, só falta eu terminar com você. E nesse dia eu me lembro que eu me enfureci muito, falei assim, mas e eu? Falta eu também. E eu fiquei com muita raiva, mesmo não sendo evangélico, eu lia muito a Bíblia. E eu fiquei com muita raiva, eu fui ler a Bíblia, fui falar com Deus nessa época, eu não aceitei isso. Eu não sabia que Deus já estava me preparando. Porém, a misericórdia de Deus, ela levantou um pastor na nossa casa que pagou um preço para nós, por mais de 10 anos. E quando ele foi levantado, quando ele aceitou o Senhor de todo o seu coração, essa maldição ela foi quebrada automaticamente na nossa casa.
e não precisamos prolongar muito, porque não é o nosso propósito de dar esse testemunho, mas o final da história é que todos se converteram ao Senhor Jesus. Até aqueles que partiram, partiram no Senhor. Porque Deus, Ele quebrou toda a maldição. Até o nosso pai, sem muito entendimento, partiu para o Senhor. É isso que nós queremos te passar a você no seu lar nesta noite. E você vai entender já. Deus te levantou na sua casa para você quebrar essa maldição. Há vários tipos de maldição hereditária. Bebidas, drogas, aquelas pessoas que o bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho está com câncer, o neto já está com câncer, e há vários tipos de maldição hereditárias. São doenças e são vícios que vão passando de pai para filho. Você conhece aquele lá onde a mãe foi prostituta, a filha está sendo a neta está caminhando para o mesmo caminho? Maldição hereditária. Mas essa maldição quebra-se quando se aceita realmente Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguns lares ainda estão com maldição mesmo, a pessoa estando na casa de Deus, porque ainda não aceitaram o Senhor de todo o seu coração. E há uma ilegalidade do inferno na sua casa. Portanto, guarda bem isso. Você que está me ouvindo neste momento, você foi levantado na sua casa para quebrar essa maldição. Assim como Sansão foi levantado para tirar a maldição, para tirar o jugo de cima do povo de Israel. O Senhor te levantou na sua casa para você botar um fim nessa maldição. Mas por que ela ainda existe? Por que ela ainda persiste? Por que ela ainda continua? Porque você não aceitou ainda o Senhor de todo o seu coração. E hoje o Espírito Santo vem te cobrar este posicionamento. Vem te cobrar a sua posição. Vem te mostrar quando muitas vezes você está sendo como um Sansão, levantado, preparado para uma missão, para uma tarefa, mas na verdade, na realidade, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Segura aí que daqui a pouco nós voltamos mais uma vez nesse assunto. E fala ainda no versículo 3 do capítulo 13, que a mãe de Sansão, aqui não fala o nome da mãe dele, fala que ela era estéril. Toda bênção, todo milagre, tudo que envolve algo especial de Deus, tudo que envolve uma ação de Deus, tudo que envolve o sobrenatural é através de sofrimento, é através de humilhação. E para mostrar que aquele nascimento, aquele menino, aquele rapaz era realmente algo sobrenatural, começou lá com a mãe que era estéril, não podia ter filhos e já não era mais muito nova. Não podia ter filhos. E aqui então já começou o milagre, já começou o sobrenatural. Sansão nasceu da tribo de Dan, de uma mulher humilde, porém estéril. O Senhor é um Deus de maravilhas e de milagre. E aproveitando aqui essa passagem, este texto, você que está me ouvindo na tua casa nesta noite, o Senhor tem poder para mudar a história da sua vida, fazer um milagre. Acabar com essa esterilidade. Acabar com este problema que você tem. Nós conhecemos muito bem de milagre, que mesmo porque eu sou um milagre, quem sabe um dia eu posso testemunhar para você aqui.
Eu sou um milagre vivo. E nós temos outros vários milagres na igreja. Então nós sabemos muito bem o que é milagre. E hoje Deus pode também na sua vida fazer este milagre. Quem sabe? O milagre de abrir a sua madre. O milagre da cura de uma enfermidade onde o médico já te desenganou. O milagre de operar uma grande maravilha e dizer, olha, depois daquele dia Deus mudou a minha vida. O meu milagre chegou. Essa mulher ela era estéril. No versículo 5 ainda do capítulo 13 até o versículo 7 diz assim para nós, olha, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Presta bem atenção. Se você crê, quando nós falamos de milagre, Deus vai mandar um anjo te visitar nesta noite. Você consegue crer nisso? Porque essa mulher aqui estava numa situação de desprezo pelo jugo de um povo inimigo, uma mulher, um casal fiel a Deus. E Deus deu a ela a honra, o privilégio, enviou um anjo, um mensageiro, para falar com ela. E se você ainda tem algum tipo de dúvida e achar que a pregação, a mensagem, a minha palavra, a minha visão não é o suficiente, Deus vai te visitar com forma angelical aí nesta noite na sua casa. Alguns lares serão visitados por anjos nesta noite. E aqui ele continua dizendo, olha, o menino tem que ser nazireu. O que é um voto de nazireado? Você não podia cortar o cabelo, você não podia tomar vinho, nada que viesse da uva, da videira. Você não podia tocar em animal morto. Este é o voto de nazireado, o voto do nazireu. E esse voto foi o voto que fez João Batista, fez esse voto, né? E também quem fez este voto foi a mãe de Samuel. Quando ela pede a Deus, porque ela também era estéril, ela pede a Deus um filho, e ela fala assim, se me deres um filho, não passarás navalha sobre a sua cabeça. E ela fez então o voto de nazireado. Você vai achar em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 11, fala do voto que Ana fez. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso é um voto de nazireado. É o mesmo voto que fez João Batista. Também fez esse voto. João Batista fez esse mesmo voto do nazireado.
Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 12. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Isabel também era estéril. E terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui fala então do voto de nazireado. João Batista, Samuel, dois grandes homens de Deus, e Sansão. Na verdade, esse voto do nazireado, é uma separação, são pessoas separadas, pessoas consagradas a Deus. Quando o Senhor levanta o primeiro convertido dentro de um lar, isso quer dizer que você foi chamado, foi consagrado por Deus para abençoar a sua casa e a sua família. Quando Deus levanta o primeiro convertido dentro de uma casa, você é levantado separado, com o propósito de abençoar a sua família. E por que que isso não está acontecendo? Nós já vamos chegar lá. Continuando então o contexto, agora ele vem falar conosco dos pecados, os pecados de Sansão, os erros de Sansão. E aqui vai um recado para nós como igreja, um recado para todos em geral. Os pecados, os erros de Sansão, eles foram conscientes. E são esses erros, são esses pecados que sofrem o juízo de Deus. Não são os pecados acidentais. Não são os pecados na ignorância. Portanto, você que está me ouvindo nesta noite, que nos acompanha nesta noite, que tem errado por ignorância, que tem errado por não conhecer o Senhor, que tem errado por não conhecer os mandamentos de Deus, sobre você não há um juízo condenatório, sobre você não há um juízo pesado, porque o Senhor leva em conta a sua ignorância. Mas a partir deste momento, a partir do que você tem ouvido e aprendido, o juízo do Senhor ele vai aumentando sobre a sua vida. Portanto, não pense que você não tem oportunidade, não é digno, não é digna, por descobrir neste momento que as coisas erradas que você fazia e faz são abomináveis, são detestáveis diante de Deus. Porque nós vivemos um Deus que a todo tempo é um Deus de misericórdia. É um Deus que vem nos chamar para um arrependimento. E aqui então nós vemos um homem de Deus, um homem separado por Deus, um homem consagrado por Deus, um homem com uma missão, brincando com as coisas de Deus, brincando com o seu ministério, brincando com o pecado, brincando com o seu chamado. Aqui começa o nosso problema.
Quais foram, então, os pecados de Sansão? O primeiro, Juízes, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Juízes 14, versículo de 1 a 3. Acompanha conosco aí em nome de Jesus. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. É o pecado da concupiscência dos olhos, do desejo dos olhos. Aqui, para você entender melhor, o povo de Deus, nós não vamos ler, depois você acompanha lá em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 11 ao 16, depois você lê em casa lá, Êxodo, capítulo 34, do versículo 11 ao 16, Deus deixou um mandamento muito claro para o seu povo. Eles não podiam casar com homem, com mulher, de nenhuma outra nação pagã, de nenhum outro povo, a não ser o povo de Israel. E mais ainda, era tão rigoroso que eles deveriam casar, eles tinham que casar dentro da sua própria tribo. Então a coisa era muito séria. A coisa era uma lei de homem, não era coisa de homem, não era mandamento de homem, não era coisa de Moisés, era do próprio Deus. Olha, para a terra que vocês forem, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês não vão tomar mulheres nem homens de outras nações que não me servem, de nações pagãs. E Sansão sabia disso. Tanto é que o seu pai e a sua mãe insistiram: olha, meu filho, tem várias mulheres abençoadas, lindas, abençoadas, no nosso meio, na sua tribo de Dan. Tem que ser essa mulher pagã, tem que ser essa mulher ainda que é inimigo do povo de Deus. E qual foi a sua resposta? Eu quero, porque agradou os meus olhos, porque ela é bonita. E aqui, irmãos, vai um parênteses para nós. Infelizmente, eu quero falar agora em particular um pouco sobre a nossa igreja. Quantas pessoas têm passado por aconselhamento e quando passam, entendem, concordam, balançam a cabeça e sabem que é o melhor conselho que estão recebendo e sabem que é um conselho da parte de Deus. Isso também ocorre em muitos lugares, sem ser na nossa igreja, mas no meio evangélico de um modo geral. E depois a pessoa sai, ela faz completamente diferente daquilo que ela ouviu e daquilo que lhe foi aconselhado. E quantas vezes ela procura pessoas para falar aquilo que ela quer ouvir. E por conta disso, essas pessoas estão quebrando a cara. Por conta disso, essas pessoas estão sofrendo. Por conta disso, o seu destino, o seu futuro é fadado a ser
semelhante ao de Sansão. Mesmo ele vencendo, ele teve que conhecer uma morte, digo, prematura, porque Deus tinha algo mais para a sua vida. Mas depois nós voltamos sobre isso. Vamos continuar mais aqui. Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9. Qual o outro pecado de Sansão? Ele brincou demais com as coisas de Deus. Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Ainda mentiroso ainda. Ele não podia tocar em animal morto. Ele não podia tocar em ser humano morto. Ele não podia tocar em nada que fosse morto, seja animal ou seja ser humano. Era uma lei do nazireado. Ele não podia tocar em nada que fosse morto. Ele não apenas tocou neste leão morto, como pegou mel das abelhas que fizeram mel em cima deste leão morto lá. Ele pegou esse mel no meio dessa carne podre, suja, imunda, fedorenta, que o leão estava morto e não estava com bom cheiro, porque foi um dia depois que ele matou esse leão. E ele levou isso para o seu pai e para sua mãe, ainda não falou para ele de onde ele tinha tirado aquele mel. Porque sabia que se ele tivesse falado a verdade para eles, o seu pai e a sua mãe teriam condenado, teriam censurado, teriam reprovado a sua atitude. E que então mais um pecado. Ele sabia que ele não podia fazer isso. E ele fez. Não tinha necessidade, ele não iria morrer de fome, não foi algo extremo, foi simplesmente desobediência e brincar com aquilo que é sagrado. O terceiro pecado de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Juízes, capítulo 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Agora Sansão deita com uma prostituta. Irmão, estamos falando de alguém consagrado, de alguém separado, de alguém com um voto igual ao de João Batista, alguém de um voto igual ao de Samuel, que foram homens de Deus extraordinários. Estamos falando disso. E agora mais uma brincadeira com o pecado. É igual muitas pessoas estão fazendo hoje no meio evangélico. Quantas pessoas que são evangélicas hoje, que neste momento, este domingo aí, estão dormindo com pessoas que não são nem evangélicas, estão dormindo com pessoas sem serem casados. Quantos não estão fazendo isso neste momento? E diante do conselho ela diz assim: mas ele é bonzinho, ele é bacana, mas você precisa conhecer ele melhor, mas tem que dar uma oportunidade. Irmão, isso tudo é justificativa para o seu pecado, mas não vai passar para Deus, porque Ele é santo, Ele é sagrado, Deus é abençoado, Deus é eterno, Ele não compatua com esse tipo de coisa. Nós usamos várias desculpas, mas não há desculpa que o Senhor é santo. E relacionamento de um homem e de uma mulher só com casamento. Nenhuma das suas desculpas nem para nós está servindo, quanto mais para Deus. Então é bonzinho, é isso e aquilo, e coitado, né? É uma oportunidade, e coitada, né? Irmãos, há uma grande diferença. Você cair e ter um descuido é uma coisa, que você não vai fazer mais. Mas você continuar, é você brincar com o pecado.
E quero te dizer uma coisa ainda, quero pedir perdão a você que não é evangélico, por conta dessas pessoas que você tem visto e observado, você tem desanimado de fazer uma tentativa de conhecer e de ir na casa do Senhor. Eu quero em nome dos fiéis da casa de Deus, eu quero em nome das pessoas sérias que levam o evangelho, eu quero em nome de toda a igreja evangélica, daqueles que realmente têm pagado um preço para fazer a obra do Senhor, e que têm realmente dedicado com seriedade com as coisas de Deus, né? Em nome dessas pessoas, eu quero te pedir perdão por você não ir na casa de Deus, por conta desses escândalos, dessas pessoas que você tem observado. Mas eu quero te fazer um apelo, um convite nessa noite. Não olha para eles, não. Olha para nós. Mesmo com nossos erros, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, estamos procurando fazer o melhor para Deus. Então olha para nós. A Bíblia chama esse povo de joio. A Bíblia chama esse povo de joio, e a Bíblia não deixa colocar eles para fora. Mesmo porque amanhã esse joio ele pode virar um trigo. E quem é trigo hoje, amanhã pode virar um joio. E por nós sermos imperfeitos no nosso julgamento, Deus não permite mandar o joio embora. Deixa ele lá, porque ele pode se converter. Deixa ele lá, porque ele pode amanhã se transformar num grande trigo. Então é por esse motivo que nós não podemos, né, nem do joio podemos abrir mão do joio. Mas nós queremos pedir perdão pelos escândalos, muitas vezes, que vêm da parte do povo de Deus. Mas olha para aquelas pessoas sérias, olha para aquelas pessoas dedicadas, olha para aqueles que têm pagado um preço, e que você possa então estar seguindo essas pessoas, indo atrás dessas pessoas. E o outro pecado de Sansão é Juízes 16:4. Este foi o culminante, este foi o fatal, aqui acabou a brincadeira. Juízes 16:4. E depois disso aconteceu que se efetuou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Mais uma prostituta, bonita, conhecida na área, os filisteus. E aqui ele assina a sua sentença. Os propósitos de Deus se cumpriram através de Sansão, porque o propósito era o quê? Era destruir, era enfraquecer os filisteus, era libertar o povo de Deus, se cumpriram. Tanto é que foi tão forte a pancada em cima dos filisteus, que quando Sansão lá, ele derruba o templo lá e morre junto, só ali morrem 3.000 pessoas. É muito mais do que ele matou durante todos os seus 20 anos que ele foi juiz sobre Israel. E ali havia muitos príncipes, muitos líderes, as pessoas mais importantes dos filisteus estavam ali, e então foi um baque muito forte em cima dos filisteus. E tanto é que depois de 100 anos depois, o rei Davi, ele termina de aniquilar com os filisteus, e eles não são mais uma potência, um exército, uma potência bélica, porque Davi ele aniquila com o resto que sobrou. Depois de 100 anos, Davi aniquila com o restante que sobrou. Então aqui a pancada foi muito forte em cima dos filisteus. Então, voltando a repetir aqui, Sansão cumpriu o propósito de Deus, que era aniquilar, destruir os filisteus e libertar o povo de Deus. Ele libertou. Ele concluiu o seu ministério. Tanto é que na Bíblia ele é conhecido como um herói da fé. Então ele cumpriu o propósito de Deus, meu irmão, porque Deus usa tudo para cumprir o seu propósito. Assim como Deus está usando este propósito da quarentena, do coronavírus, para alcançar você nesta noite e te trazer para o centro da vontade dele. Então Deus usou até as coisas erradas, os pecados que ele fez,
para cumprir o propósito dele de destruição. Mas presta bem atenção. Quando nós fazemos escolhas por nossa conta, tem coisas que nós não precisávamos passar e que nós vamos passar. Você fala assim, mas pastor, eu não acredito nisso. A Bíblia, por 2 vezes, ela vai nos mostrar. Eu quero ler contigo ainda Mateus, capítulo 23, versículo 37. Não deveria acontecer nem a primeira e nem a segunda destruição do povo de Deus se eles tivessem dado ouvido aos profetas, a palavra de Deus. Porque tem coisas que vão acontecer mesmo, mas tem coisas que Deus nos dá a opção de escolha. Mateus 23, 37. Isso aqui é Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis aí agora a sentença, versículo 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Essa profecia que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito entrou e destruiu Jerusalém. Houve tanta matança, tanto derramar de sangue, que as ruas transformaram em pequenos córregos, em pequenos riachos de sangue, de tantas pessoas que foram mortas. Isso aqui poderia ter sido evitado se eles tivessem recebido o Messias. Isso aqui seria evitado. Só aconteceu porque eles rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus. Da mesma forma, quando Nabucodonosor foi destruir Jerusalém, e bem antes disso aqui, havia profecia: olha, vocês precisam voltar para Deus, se arrepender, porque não vai haver matança. Vocês vão apenas ser levados como escravos, vai haver um tempo que eu vou tratar com vocês, e depois vocês voltam para a sua terra, mas aceitam a escravidão de Nabucodonosor. O que eles fizeram? Bateram Jeremias, prenderam Jeremias, maltrataram Jeremias. E tudo que ele falou aconteceu. Jerusalém foi destruído. Morreram com espada, morreram com fome, que fizeram um cerco, cercaram Jerusalém por 1 ano e meio. Então acabou a comida, tiraram a provisão, cortaram as fontes de água. Então eles morreram de fome, de peste, chegaram a comer uns aos outros, morreram por animais selvagens, morreram pela espada. Isso foi uma opção, uma escolha, porque poderia ter sido mudado se eles dessem crédito ou ouvido à palavra de Deus. E onde nós queremos chegar nesta noite? É que se nós dermos crédito à palavra de Deus, se você neste momento, não importa se você é evangélico ou não, se arrepender e aceitar de fato Jesus como seu único e suficiente Salvador, e dizer: olha, eu não posso fazer mais as coisas do meu jeito. Tem pessoa que fala assim: olha, eu faço do meu jeito, eu não quero nem saber, e não quero saber de Jesus, de nada, não quero saber de pastor, eu não quero saber de conselheiro, eu faço da minha vida o que eu bem quiser.
Presta bem atenção. Assim como Jesus permitiu a destruição de uma nação, do povo escolhido, do povo santo Israel, porque rejeitaram a ele, assim como ele permitiu que Sansão ficasse cego, tivesse que tocar um moinho, igual um animal, igual um burro, igual um boi. E aqui foi duro, porque ele tocou esse moinho sem a sua força. Porque nós vamos ler daqui a pouco, Sansão, ele não tinha a presença do Espírito Santo permanente. Fala que de tempo em tempo o Espírito Santo, quando havia necessidade, se apossava dele. E agora nós vemos esse homem como um animal, trabalhando o dia inteiro, com as suas forças de um homem normal, cego, dormindo em cadeias, comendo mal. Presta bem atenção. Ele não precisava terminar dessa maneira. Porque nós cremos que Deus iria libertar o povo. E Sansão iria além. Sansão iria viver mais. Sansão iria envelhecer como vitorioso. Ia morrer numa boa velhice, contando histórias para gerações. Você que tem tomado decisões, que sabe que é errado, que não é de Deus, o Senhor vai te visitar com mal. E você corre o risco de ter uma morte prematura. De você aceitar Jesus lá no leito da sua morte, já morrendo. O que Sansão fala lá? Senhor, só mais uma vez. Me dá mais uma chance. Ainda que eu morra junto com eles, que eu morra junto com eles. Irmão, você corre o risco de ter uma morte prematura. Você corre o risco de ir mais cedo, por estar brincando com o teu ministério, por estar brincando com o que Deus entregou nas suas mãos. Um dia você é uma bênção, um dia você é mistério, um dia você louva, um dia você prega, um dia você pula, um dia você roda, um dia você está cheio do Espírito Santo, e outro dia a carne, você dá toda a vazão à carne, inclusive adultério. E você sabe que é chamado, que é chamada. Você sabe que é escolhido, que é escolhida. E você sabe que a sua casa depende de você para pôr fim a essa maldição. Você sabe que o seu lar depende do seu posicionamento para você mudar a história da sua família. Então presta bem atenção. Eu quero ler mais 2 versículos e nós vamos terminar. Nós vamos estar encerrando. Mas eu quero ler mais 2 versículos contigo ainda, antes de nós encerrarmos. Eu quero ler ainda contigo Juízes. Juízes, no capítulo 13. Acompanha conosco lá. Juízes, no capítulo 13. Eu quero ler primeiro a parte que fala quando ele matou o leão. Juízes capítulo 13. Desculpa, Juízes capítulo 14, versículo 6. Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente
que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então fala que o Espírito Santo se apossava dele de tempo em tempo. E dava então aquela força sobrenatural, aquela força não era dele, era do Espírito Santo. Versículo 9 fala também. Versículo Juízes 15, versículo 14. Um outro exemplo. Juízes 15, versículo 14. E vindo ele e Elei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Essa aqui é a parte onde fala que ele matou 1000 pessoas com uma queixada de jumento. 1000 pessoas. Com a força dessa, só o poder de Deus. E para nós terminarmos, o texto que nós lemos, que foi o primeiro texto que nós lemos, foi Juízes 16, 20. Que fala assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Porque ele já não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. E quantos hoje estão achando que estão, mas não estão mais? Quantos hoje estão achando que o Espírito Santo está com você e Deus já saiu da sua vida há muito tempo? Você não tem brilho mais. Você prega, você louva, você testemunha para alguém e não acontece mais nada. Quantos você conhece que nas igrejas tem uma voz maravilhosa? O arranjo do louvor tocam de forma fenomenal. São instrumentistas fantásticos. E você fica até emocionado. Mas na sua alma não vai nada do Espírito Santo. Não conseguem passar nada do Espírito Santo para as pessoas. Porque pessoas acham que estão e não estão mais. Deus está comigo e não está mais. Deus está me usando e não está mais. Porque a pessoa ia lá, no pecado, voltava. Aí consertava, Deus usava. Aí para o pecado de novo, voltava. Consertava, Deus usava. Aí para o pecado de novo, chegou uma hora, Deus opa, chega, parou. Acabou. E quando você achou que Deus não estava mais, Deus não estava mais. Ah, orava, profetizava, fazia isso, fazia aquilo, acabou. Porque o Espírito Santo não está mais com você. E há um convite nesta noite. Há um convite para você mudar as suas escolhas, mudar as suas atitudes, mudar o seu posicionamento. Sabe por quê? Porque alguns, pela misericórdia de Deus, nós ainda vamos catar os pedaços e levar para a igreja. E vamos colar os pedaços. E vai ser um grande quebra-cabeça até colar os seus pedaços e te colocar de pé. Mas para alguns não vão dar tempo de colar os pedaços. E alguns, infelizmente, abre o teu olho. Você pode partir prematuramente. Porque o Senhor não te separou, não te consagrou para isso. O Senhor não te separou, não te escolheu na tua casa
com este propósito. Foi muito lindo o seu nascimento, foi muito lindo o que havia sobre você, foi tão difícil muitas vezes a sua sobrevivência, o quanto foi difícil você chegar até onde chegou, é porque Deus tinha propósito, Ele tem propósito. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então nessa noite o convite é voltar para o centro da vontade de Deus. E você mesmo que não é evangélico, está na hora de fazer, de procurar. Eu preciso rever alguns conceitos na minha vida. Eu quero buscar orientação, eu quero buscar entendimento. E fazer de acordo com a palavra de Deus me orienta. E eu quero fazer de acordo com o que a palavra de Deus me ensina. Então hoje, há um chamado de Deus para todos. Para vir para o centro da sua vontade. Para todos. Evangélico ou não, hoje é um chamado de Deus. Vem para o centro da minha vontade. E para nós encerrarmos ainda, você que não é evangélico aí que está me ouvindo, você sabe que você é escolhido, que Deus já falou isso contigo. Você sabe que você é separado. Você ainda não quis, porque você sabe que você tem que pagar um preço. Você ainda não quis, porque você sabe que não é fácil. Você ainda não quis, que muitas vezes você debochou, zombou, falou, criticou, e agora vai passar por isso também. Mas você sabe que tem um chamado. Está na hora de pôr a covardia de lado. Está na hora de deixar de ser omisso e omissa e ver a sua casa morrendo. E ver a sua casa sendo despedaçada. Está na hora de atender o chamado de Deus. Porque o seu chamado é para ser nazireu. Separado, escolhido, consagrado para salvar o seu povo, para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Nós vamos orar a Deus, para que Ele possa te convencer, porque só o Espírito Santo convence, só Ele faz a obra. Mas seja sincero, seja sincera com Deus. Deus não está preocupado com uma oração bonita, uma oração eloquente, uma oração com palavras escolhidas, não. Está preocupado com sinceridade. Está preocupado com sinceridade. E Ele vai te visitar aí agora, segundo a sinceridade do seu coração. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez nessa noite. E pedimos, Pai, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia do povo que chama pelo Teu nome, Pai. E que muitos hoje possam parar de brincar, Pai, com a Tua palavra, de brincar com o Teu ministério, de brincar com a Tua verdade, porque o Senhor já está voltando para buscar a Tua igreja. Os sinais estão aí. Não dá mais tempo de você ficar brincando. Não dá mais tempo de você ficar parecendo que é, porque você já não é mais, porque o Espírito de Deus já saiu da sua vida. Mas Ele quer voltar nesta noite. Ele quer voltar nessa noite a te usar. Ele quer voltar a te revelar os teus mistérios mais profundos. Ele quer voltar. Não faça como Sansão. Você pode morrer antes da hora. Tem coisas que são nossas escolhas. Tem coisas que vão acontecer mesmo. Mas tem coisas que somos nós que escolhemos. Escolha voltar
para Deus. Escolha voltar para o centro da sua vontade. E você que não é evangelho, escolha conhecer Jesus de fato, de verdade, na sua essência. Escolha conhecer Jesus. Escolha estar com Jesus. Mesmo você não sendo evangélico, você sabe muitas vezes que tem coisas que você faz que é errado, que é errado. Dá ouvidos ao Senhor nesta noite. Dá ouvidos ao Espírito Santo que está na tua casa. Dá ouvidos a esse anjo que Deus manda ministrar agora sobre a tua vida. Aleluias. Aleluias. A história de Sansão poderia ser diferente. Ele poderia terminar a sua vida com muito mais honrarias. Então nesta noite, você pode mudar o seu futuro agora. Você pode mudar o seu amanhã agora. A escolha é sua, escolha o melhor, escolha Jesus, escolha a sua direção, escolha a sua orientação, escolha voltar para os braços de Deus. É muito triste, irmãos, quando você acha que está e não está mais. Quando você é um vivo morto, que não tem mais intimidade com o Senhor. E aí você lembra de quantas vidas você abençoou, de quantas vezes você foi usado como instrumento de Deus. Volta hoje. Vem hoje. Deus chama todo mundo. Deus convida todo mundo, quem é e quem não é evangélico. Deus convida todo mundo. Vem para o centro da minha vontade. E um recado para quem está no centro da vontade de Deus. Você que está no centro da vontade de Deus, não saia por nada, não saia por nenhuma proposta, não saia por nenhum prato, não saia por cansaço, não saia por desprezo, não saia por humilhação, não saia por nada, porque Deus vai te honrar. Não saia por nada, porque o seu final vai ser glorioso. Não saia por nada do centro da vontade de Deus, porque Ele vai te dar mais experiências. Ele vai abrir portas que estão fechadas. Não saia do centro da vontade de Deus, porque Ele vai continuar te abençoando no meio do caos. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar com Ele. Vale a pena. O chamado hoje vem para adoração. Vem para adoração. Vem para o centro da minha vontade. Vem receber o Espírito verdadeiro. Vem para mim, assim diz o Senhor. Ao chamado de Deus. Aleluias. Aleluias. Não queira uma tragédia na sua vida. Não queira uma tragédia na sua casa.
Não queira com mal. Desça sobre a sua casa, para você voltar a enxergar como Sansão. Sansão teve que perder as suas vistas, teve que ficar cego para enxergar, teve que perder os seus olhos físicos para ter olhos espirituais. Não queira ter um prejuízo, não queira que o mal venha sobre pelas suas escolhas. Tem pessoas escolhendo o mal, tem pessoas escolhendo a tristeza, tem pessoas escolhendo o choro, tem pessoas escolhendo o tormento, tem pessoas escolhendo a enfermidade, tem pessoas escolhendo a AIDS. Você está escolhendo, não é Deus que está te dando. Que nessa noite o Espírito Santo, tenha te resgatado, tenha feito grande obra na tua vida, tenha feito grande milagre e maravilhas, em que aparência, aquele que parece que é, mas não é, não vai resistir. O joio não vai resistir. Vem para Deus. Vem para Deus. Vem para o Senhor. Vem para o centro da tua vontade. Vem para Deus. Vem para Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar o seu futuro. Deixa Deus mudar o seu destino. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós. Deixa Ele realmente fazer coisas que você nem imagina que Ele quer fazer, que Ele pode fazer. E é muito triste quando nós vemos aqui neste texto, é muito triste porque ele tinha tudo para viver mais tempo, ele tinha tudo para contar uma história bonita para os seus filhos, para as suas famílias, e no entanto ele não pôde. Então que você possa estar meditando, que o Senhor Jesus possa continuar no controle da direção da sua vida, que Deus possa continuar falando ao seu coração, ao seu entendimento, e que você possa entender que não tem nada, ninguém vence, ninguém chega a lugar nenhum sem fazer a vontade dele. Amém? Que Deus possa estar realmente te dar uma noite abençoada na tua presença. Eu quero ainda confirmar esse convite que nós fizemos para você de estar conosco lá. E eu quero ainda deixar o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: nossas escolhas definem nosso futuro. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Que o Senhor te abençoe e fique na paz. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, permaneça em cada coração, em cada lar, não só agora, mas para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado por estar conosco, obrigado pela sua presença, por abençoar o nosso ministério, por abençoar a nossa igreja, e obrigado principalmente por dar crédito à palavra de Deus.